Está chegando juntinho até você o Afro Bahia, um programa da educadora para a negritude que mora na Bahia, na Jamaica e principalmente em seu coração. O Afro Bahia continua mostrando a história do reggae e hoje através da música de Jimmy Cliff. Outro destaque do programa é o 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra. Boa noite, Jonatas. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite, amigos próximos e distantes do Afro Bahia. Falar em 20 de novembro, eu queria convidar toda a Bahia democrática a participar nesta segunda-feira, dia 20, Dia Nacional da Consciência Negra, de uma grande manifestação que será realizada no Plano Inclinado da Liberdade a partir das 19 horas. Essa manifestação, obviamente, ela vai homenagear a Zumbi dos Palmares e também lembrar aquela luta travada pelos quilombolas palmarinos pela libertação do Brasil e dos negros brasileiros. Quero também chamar a atenção dos ouvintes do Afro Bahia para a programação do grupo Movimento de Consciência Negra, que vai ser realizada a partir do dia 20, durante toda a semana, na Biblioteca do Barris, no Espaço X. É a Semana da Consciência Negra, que essa entidade, o Movimento da Consciência Negra, está promovendo durante a semana a partir de segunda-feira, dia 20. E por fim, quero que os ouvintes da Afro Bahia prestem muita atenção à entrevista que nós fizemos com Marcelino Gomes de Cachoeira sobre a Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, que está mantendo, não seria nem mantendo, mas a Irmandade está passando por momentos difíceis, face à intolerância religiosa, a intolerância racista de setores da Igreja Católica de Cachoeira, representada por Padre Hélio, que não quer aceitar que o grupo organizado da Irmandade da Boa Morte naquela cidade está acusando e está usando diversos tipos de expedientes escusos para tentar destruir essa Irmandade de mais de 100 anos. Então, daqui a pouco nós vamos ouvir essa entrevista que Marcelino Gomes nos concedeu aqui no Afro Bahia. Mas agora a gente vai ouvir, Antônio Carlos, para começar o programa com um pouco de música, Paulinho da Viola, uma música do seu novo LP, Eu Canto Samba. Esta é a minha homenagem aos poetas do samba e àqueles que carregam com todo carinho sua chama. Vem, quando bate uma saudade triste, carregado de emoção, ou aflito quando um beijo já não arde, no reverso inevitável da paixão. Quase sempre um coração amargurado pelo desprezo de alguém é tocado pelas cordas de uma viola. É assim que um samba vem. Quando um poeta se encontra sozinho num canto qualquer do seu mundo, vibram acordes, surgem imagens, soam palavras, formam-se frases, mágoas. Tudo passa com o tempo. Lágrimas são as pedras preciosas da ilusão. Quando surge a luz da criação no pensamento, ele trata com ternura o sofrimento e afasta a solidão. Mas vem, quando bate uma saudade
Quando um poeta se encontra sozinho num canto qualquer do seu mundo, vibram acordes, surgem imagens, soam palavras, formam-se frases, mágoas. Tudo passa com o tempo, lágrimas são as pedras preciosas da ilusão. Quando surge a luz da criação no pensamento, ele trata com ternura o sofrimento e afasta a solidão. Mas vem, quando bate uma saudade triste, carregando de emoção, ou aflito quando um beijo já não arde, no regresso inevitável da paixão, quase sempre um coração amargurado pelo desprezo de alguém. Cante uma viola, é assim que o samba tem. É tocado pelas cordas de uma viola, é assim que o samba tem. É tocado pelas cordas de uma viola, é assim que o samba tem. Você está ouvindo o Afro Bahia, 2 anos de negritude no ar, fazendo um rádio do ponto de vista quilombola. Amigos da Afro Bahia, nós estamos aqui hoje com Marcelino Gomes de Jesus, que é de Cachoeira e amigo da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, daquela cidade do nosso recôncavo. A Irmandade está passando por algumas dificuldades, digamos assim, né? Uma dificuldade, um litígio com o Padre Hélio, que representa lá a Igreja Católica. Marcelino, nos conte aí como é que está a situação. Olha, Jonatas, é doloroso, sabe? É muito triste o que está acontecendo hoje e agora em Cachoeira com as Irmãs da Boa Morte. Como toda a Bahia conhece, a Irmandade da Boa Morte é uma irmandade de mais de 150 anos, composta por velhas, quer dizer, mulheres negras, e que sempre sofreu a discriminação da igreja, mas de uma maneira bem lenta, bem sutil. Mas nos últimos 5 anos, com esse novo vigário, que é o Padre Hélio, elas têm sofrido discriminação bem maior. Para vocês terem uma ideia, a primeira coisa que o Padre Hélio queria era colocar jovens na Irmandade da Boa Morte. Você imagina qual é o jovem estudante hoje, a jovem que usaria uma roupa como a da Boa Morte, saia plissada, longa, preta, a não ser que ele quiser. Ele esteja pensando em colocar a mini saia, né? E no decorrer do tempo a gente está sentindo cada vez mais pressão, cada vez mais comportamento de racismo em cima das irmãs e usurpação nas doações feitas pelo mundo que passou a reconhecer a Irmandade da Boa Morte. E daí nós sentimos a necessidade de orientar as irmãs em fazer seus estatutos, que ela é uma entidade que não é jurídica, quer dizer, existe de fato, não de direito. E no mês de agosto se trabalhou em cima desses estatutos, com muito cuidado, com muita seriedade. O estatuto é claro, aberto, não vai de encontro à igreja, pelo contrário. Mas a partir desse momento o Padre Hélio começou a pressionar as irmãs a ir no fórum e desfazer nos estatutos. E as irmãs resistiram. Daí veio as pressões, aí o Padre Hélio leva o vigário episcopal, que é o Padre Neiva, para uma reunião. E nessa reunião aconteceu as maiores agressões às irmãs. Primeiro eu fui convidado como amigos, porque eu acompanho a Irmandade da Boa Morte desde os 5 anos de idade. Fui convidado, sou diretor de uma fundação particular em Cachoeira, que se interessa pela arte e a cultura negra, principalmente. E daí eu fui posto para fora da reunião pelo Padre Neiva, apesar das irmãs ter protestado. Ele insistiu que eu tinha que sair e eu tive que me retirar para não criar tumulto. Daí o Padre Neiva, junto com o Hélio, tratou as irmãs com maior desrespeito, chamando de raparigas, bastardas, sem brio, sem compostura, negras ignorantes. Ameaçou que acabava a Irmandade, que ele podia, que era um grupélio,
que aquilo não existia. Muito triste essa situação, né? E as irmãs resistiram. E no fim ele pediu que calassem, que não dissesse nada, que dali não saía nada. Mesmo depois de toda essa confusão, todo esse desrespeito, as irmãs procurou o padre Sadoc em Salvador. Ele tapeou as irmãs que ia conversar com o bispo. Passou o tempo. As irmãs procuraram o bispo. Ele prometeu de ir à cachoeira, conversar com elas, tomar um cafezinho. Quando ele esteve em Cachoeira, as irmãs foram procurar ele e ele aí debochou das irmãs. Dom Lucas, eu prometi de tomar cafezinho com vocês? Eu vou sair de Salvador para andar 3 horas para tomar cafezinho com a irmã da Boa Morte? Aí elas insistiram, mais uma carta delicadíssima para o bispo, pedindo, né, que resolvesse o problema, porque a primeira reação do Padre Hélio foi prender as imagens depois da festa em agosto. Trancou as imagens na igreja e não devolveu a sede da Irmandade. E aí foi a gota d'água. As irmãs insistiram, ele disse, aí distratou, perguntando se elas tinham documento, quanto custaram as imagens a ela, e que ela não podia provar que as imagens eram dela. Quer dizer, agressão assim no peito e na raça. Ô Marcelino, para que os ouvintes do Afro Bahia tenham um conhecimento maior sobre a Irmandade, eu queria um pouco de história. Qual é a relação que a Irmandade manteve ou mantém com a Igreja Católica? Veja bem, nós sabemos que qualquer negro, antes da abolição da escravatura, que se reunia, era sempre um perigo. Né? E a Irmandade da Boa Morte aconteceu, foi criada por volta de 1922, quando as negras se eufobiavam, talvez por consideração do senhor de engenho, né? Por gostarem dela, por idade. E elas se reuniram e começaram a cultuar, quem sabe, dentro da religião dos africanos, é claro. Mas nós sabemos que, nesse momento, a igreja entrava, né? O senhor de engenho entrava. E devem ter dado algumas orientações à igreja naquela época para os atos religiosos. Mas elas se mantiveram sempre separadas, em casas particulares, com suas alfaias, com suas imagens, e entrava na igreja para celebrar os atos da morte de Nossa Senhora e da Assunção, né, que isso acontece em 14 e 15 de agosto. Né. Em seguida, elas faziam todo um ritual afro, sambas, comidas, rituais religiosos mesmo, sempre foi assim. Né. E rituais africanos. Rituais africanos. Daí a pressão da igreja. Mas elas conseguiram atravessar mais de 150 anos. Né? Infelizmente, a Irmandade da Boa Morte em Salvador não conseguiu isso. E em Ilhéus não conseguiu, mas a de Cachoeira conseguiu. Quer dizer, hoje, depois de 150 anos, a Bahia, a Afra, assistir essa situação de agressividade, de desrespeito a senhoras de 60, 70, 80, 100 anos. Tem uma irmã da Boa Morte que no dia 26 de agosto faz 100 anos de idade. E sentada numa sala trancada, teve que ouvir todo o desrespeito, toda a agressividade por parte da igreja. Isso é doloroso. Eu acho que a Bahia não está para... Mas nesse momento, quase às portas dos 2000 anos... Né? Ô Marcelino, você é diretor da Fundação Dias Adorno, que está dando esse apoio à Irmandade. Tem também pessoas, né, ligadas à prefeitura, como o professor Normando Batista, que é o secretário de Educação do município. Eu queria saber como é que está, né, essa rede de apoio à Irmandade nessa luta. Olha, a prefeitura, através do professor Normando, tem se mostrado sensível à situação, tem ajudado. O Luiz Antônio, que é chefe da Casa Civil do prefeito, tem se desempenhado muito bem em favor da Irmandade da Boa Morte. Agora, é preciso que a gente peça encarecidamente à comunidade de Cachoeira que alerte, que acorde, porque a Irmandade da Boa Morte é um patrimônio da comunidade brasileira. E, infelizmente, a nossa comunidade não vê dessa maneira, não tem lutado por isso. Graças a Deus, a partir do dia 15, a Irmandade fez um abaixo-assinado, alguns amigos fez um abaixo-assinado e a comunidade tem respondido presente. Agora, é muito triste quando a gente tem uma Câmara de Vereadores, né, que nessa semana votou uma moção em favor do padre contra a Irmandade da Boa Morte. 10 vereadores, é um absurdo. Quer dizer, o povo vota numa Câmara de Vereadores para defender sua comunidade. A de Cachoeira está sendo o contrário.
por uma questão racial, por uma questão racista. Eu conversei com uma vereadora essa semana, por telefone, e ela me disse textualmente que não, que ela fez isso para defender o padre, defender a religião. E eu perguntei para ela, e a Boa Morte fez o que nos últimos 150 anos? Defendeu a religião católica, porque a Irmandade da Boa Morte, apesar de ser de origem africana, respeita, celebra seus atos sagrados na igreja com todo respeito, paga por isso, porque a Irmandade da Boa Morte, a coisa que mais me entristecia quando eu vivia mais dentro da igreja, é que elas pagam desde o tapete que é colocado no chão da igreja até as celebrações dos rituais. Esse ano o Padre Hélio cobrou 500 cruzados novos por uma missa. E pago antecipadamente, sob pressão. Quer dizer, eu considero que a Irmandade da Boa Morte, em relação à igreja católica, ela é senhora, ela é patroa, ela sempre paga e sempre respeita e obedece. De repente, uma Câmara de Vereadores se senta e vota uma moção em favor do padre contra a Irmandade da Boa Morte. Isso é triste. Isso é triste para uma cidade de 400 anos, isso é triste para um legislativo que se diz preocupado com a comunidade, que na verdade não é verdade, que na verdade é o contrário. Em uma cidade que, se eu não me engano, 99% são 99% da raça negra impera em Cachoeira. Né? A gente pode ser, se alguém se diz branco, é 1%, sei lá, mas 99% são negros. Ô Marcelino, qual é ou quais são as reivindicações básicas da Irmandade e desse grupo de apoio à Irmandade? Olha, nós pedimos por toda a força da religião afra, por todo o sentimento de respeito que a Bahia tem pela raça negra, nós queremos apoio à Irmandade da Boa Morte, que ela não se desfaça juridicamente. Nós queremos que ela continue com direitos jurídicos conquistados. Nós queremos que a Irmandade da Boa Morte seja respeitada pela Igreja Católica. Nós queremos acabar com essa agressividade, com esse comportamento racista. Nós queremos as Irmãs da Boa Morte em paz, porque eu tenho vivido momentos dolorosos. Eu tenho visto velhas diariamente chorando, sem dormir, apavoradas, porque elas amam com profundidade, com amor. É amor profundo os rituais sagrados que elas celebram há mais de 150 anos. E a Bahia precisa, desse momento, se levantar vamos dar as mãos para cuidar da Irmandade da Boa Morte, que aquilo é um patrimônio nosso. A Irmandade da Boa Morte não é proprietária de si própria. A Irmandade da Boa Morte é um patrimônio nacional que o mundo reconheceu, menos o clero da Bahia. O clero da Bahia precisa que tenha mais sensibilidade, mais respeito, mais atenção por essas irmãs, porque nos últimos tempos é só agressividade. Nós queremos as Irmãs da Boa Morte em paz. Nós queremos as Irmãs da Boa Morte em condições de criar seus animais em casa, galinha, porcos, pato, perus, para no dia 15 de agosto vindouro celebrar os seus rituais, poder vender esses porcos para pagar a missa, poder vender esses porcos para pagar todo o ritual e abatê-los para a grande feijoada, para a grande festa afra, que não é uma festa folclórica, é uma festa religiosa muito séria. E se a Bahia perde a Boa Morte, é o mundo quem perde a Boa Morte, porque é a única irmandade no estilo que a gente tem no mundo ocidental, pelo menos no mundo ocidental. Ô Marcelino, qual é a contribuição da Baiatussa nesse processo? Olha, eu não sei ultimamente como é que a Baiatussa vem se comportando junto à Irmandade da Boa Morte. Quando eu vivia mais próximo, porque por vários comportamentos de agressividade racista, etc., eu fiquei um pouco afastado. Não afastado a nível de apoio, mas afastado até às vezes de ir à festa. Mas todo o tempo que eu vivi perto, vivi junto e agora, o que tenho que dizer da Baiatussa é só elogios. As direções que por aí passaram, sempre respeitaram, sempre deram apoio, sempre contribuíram financeiramente, porque na verdade eu tive conversando com algumas irmãs e se não fosse o apoio, inclusive financeiro da Baiatussa, da Prefeitura de Cachoeira, seria impossível, elas não têm condições mais de celebrar os rituais. Agora, Marcelino, a gente falou do aspecto jurídico, da Irmandade ter esse seu, não sei como é que eu digo agora, mas essa independência jurídica, seus próprios documentos. Como é que está esse processo?
Está pronto, está pronto. A Irmandade da Boa Morte está com os estatutos publicados, registrado, ata de instituição, tudo legal. A igreja é que não está aceitando. E exatamente pelo seguinte, o que me deixa claro, a partir do momento que o bispo recebeu os documentos, o pároco recebeu os documentos oficialmente mandados pela Irmandade, e a Irmandade tem consciência absoluta que nada dos escritos, nenhum item do estatuto vai de encontro, nem diz respeito à Igreja Católica. Então nós perguntamos, qual é o problema? O que me parece claro é que os Laios, Clube Internacional, está fazendo a doação de um imóvel para a Irmandade criar a sua sede, um espaço maior, etc. Então, o Padre Hélio tem dito diariamente que esse imóvel tem que ser passado em nome da paróquia. E nós não confiamos na paróquia representada pelo Padre Hélio. Nós não confiamos no clero da Bahia em relação à Boa Morte. A prova está aí do desrespeito, da agressividade. Então, por isso, nós achamos que a Irmandade tem que ter o imóvel dela independente passado em nome da Irmandade da Boa Morte. Né? Porque nós vimos, Cachoeira assistiu de braços cruzados, o despejo da biblioteca municipal, que foi construída pelo Estado, governo do Estado e Prefeitura Municipal de Cachoeira, né? A Biblioteca Simões Filho. O prédio pertencia realmente à paróquia, mas a restauração foi feita pelo governo do Estado e pela Prefeitura, e foi milhões de cruzados que foi gasto na restauração do prédio. Havia um convênio. O Padre Hélio se junta com o ex-prefeito e dá baixa no convênio, e a justiça deu ganho de causa à igreja. Nós hoje estamos sem a biblioteca. A biblioteca Simões Filho está um amontoado. E os documentos principais da biblioteca, o padre não devolveu. Quer dizer, é impressionante. E impressionante é quando a justiça dá ganho de causa à Boa Morte, de busca e apreensão das imagens, o Padre Hélio grita que não obedece, que não respeita a justiça, que ele só respeita o bispo. Aí eu faço uma comparação. Na hora de despejar a biblioteca do município, ele aceitou a voz da justiça. Quer dizer, despejou a biblioteca desrespeitando a comunidade baiana. Na hora dele entregar os bens que por lei, por documento jurídico, pertencem à Irmandade da Boa Morte, o Padre Hélio desrespeita a justiça. E ficou desafiando as irmãs, perguntando, vocês têm documento? Prove quanto custou essas imagens. Mas ele se enganou, nós tínhamos um documento, temos, de 1914, com estampilha, assinado pelo delegado da época, com testemunha. Esse documento foi refeito quando a pessoa que tomava conta dos bens da Boa Morte faleceu, foi refeito em 1945, com todos os bens registrados. Em 1968, quando a última pessoa que tomava conta dos bens faleceu, aí foi entregue para ser guardado na caixa forte da matriz. Existe um documento de 1968. Né? Então, os bens, de fato e de direito, pertencem à Boa Morte. E eles hoje dizem, os bens é da igreja. E eu pergunto, quem é a igreja, gente? Para mim, a igreja é a comunidade de Cachoeira. A igreja é o povo. A igreja é as irmandades constituídas. Os bens são da igreja, realmente. Agora, não é admissível que chame igreja de padre. O padre não é a igreja é a comunidade. Eu acho que, sem nenhuma dúvida, está havendo um ato, sempre houve em Cachoeira, né, em relação à Irmandade da Boa Morte, uma intolerância religiosa, né, porque essa Irmandade é constituída de negros. Exatamente. E negros organizados nesse país, né, ainda hoje não é respeitado. Né, e me parece que nós temos de, a partir, né, de hoje, começar a pensar mais seriamente nesse tipo de relação, né, que os negros mantêm com a Igreja Católica, que mesmo, é isso que eu acho mais absurdo, Marcelinho, mesmo os negros, né, se organizando em uma instituição repressiva como a Igreja Católica, quer dizer, não deixa de ser uma forma de se subordinar à Igreja Católica. Exatamente. A Igreja de origem europeia, branca, elitista e racista, mesmo nesse tipo de caso, ainda há intolerância, como a que está havendo agora. Exatamente. Através desse Padre Hélio. Você imagina, ele destruiu a Irmandade do Rosarinho, destruiu a Irmandade da própria padroeira. Desde 64 eu sou irmão da Irmandade da Matriz, que tomava conta de todos os seus bens. Ele destruiu a Irmandade da Padroeira, destruiu a Irmandade da Paciência, que é de negros, destruiu a Irmandade do Martírio, que é de negro, e transformou a Igreja dos Martírios num supermercado dele particular. A Igreja do Rosarinho de negros,
que tem atos assinados pela Rainha do Império. Até uma campa que ela sai tocando na rua tem um ato da Rainha do Império, da Princesa Isabel, assinado. Ele destruiu essa irmandade e a igreja está caindo nos pedaços. Recolheu todas as imagens do século XVII, XVIII no poder particular dele. E Cachoeira está assistindo isso de braços cruzados. Cachoeira, o arcebispo da Bahia, assistindo né? de braços cruzados. Pegou o Museu das Alfaias, que nós montamos em 1972, o governo do estado montou, ele destruiu as irmandades, brigou com o prefeito, pediu que tirasse os guardas do museu, que a Casa de Deus não precisava de guarda, segundo o Padre Hélio, brigou com a museóloga, a doutora Marinaide, paga pelo governo do estado que tomava conta do museu, botou a moça para fora, a museóloga para fora, e abriu o museu com uma funcionária. 15 dias depois, entra um casal, quebra uma estante, domina a moça e levou mais de 400 anos de arte, segundo ele, segundo o Padre Hélio. E até hoje o Padre Hélio não prestou conta às irmandades e muito menos à comunidade cachoeira do que foi roubado e do que resta. E eu disse uma certa vez, numa reunião com o secretário de Cultura presente, doutor Capinã, eu disse: padre, você se fez diretor do museu ilegalmente e até que me prove o contrário, você tem culpa no roubo do museu, porque você se fez diretor ilegal. Pôs as irmandades para fora. Abriu o museu irresponsavelmente com uma funcionária. 15 dias depois roubam tudo desse museu e ele não presta conta do que foi roubado à comunidade. A comunidade até hoje, a Irmandade da Boa Morte, a maior tristeza da Irmandade da Boa Morte é que perdeu sapato de ouro, brincos de diamante, petilho de diamante, e quando as irmãs em reunião perguntavam a Padre Hélio o que é que restou, ele dizia: não sei o que é que foi roubado tudo. Sempre tratou as irmãs da Boa Morte no bico do sapato. Nunca prestou conta às irmãs da Boa Morte do que ele destraviou, sei lá o que foi que ele roubou, ou o que foi roubado no museu, ou o que é que resta. Tá bom, Marcelino, eu acho que as denúncias estão bem colocadas, né? Nós esperamos que as articulações aqui em Salvador, junto com órgãos públicos, junto com entidades negras, as articulações prossigam e dêem resultado. E eu espero que você volte aqui daqui a 15 dias, Legal. aqui no Afro Bahia, para a gente continuar, né, no programa a discutir e a colocar o público baiano a par dos acontecimentos lá da Irmandade da Boa Morte. Eu agradeço em nome da Fundação Casa Paulo Dias Adorno, esse programa de audiência absoluta, agradeço em nome da Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte e faço um apelo a todo o grupo negro da Bahia, toda a Bahia negra, para que juntos lutemos para salvaguardar a Irmandade da Boa Morte, que é o único exemplar no mundo. Obrigado. Estabelecido na consciência, coração e mente dos negros brasileiros, o 20 de novembro tornou-se data de reflexão para o país da sua realidade étnica. Não podemos mais pensar o Brasil justo e igualitário sem a história do homem afro-brasileiro. A luta de Zumbi dos Palmares de ontem para um Brasil livre e democrático foi atualizada na década de 70 pelo movimento negro brasileiro. E nós estamos entrando na última década do século com a certeza de que faremos Palmares de novo.
Urgência à potência Z. Sendas abertas à força pesada. Movimento oscilante em veias rasgadas. Negação e afirmação do conhecido. Irresoluto e precipitante como fundo falso. No espelho, véus justapostos ocultam o olhar como teias metálicas, tornando o ser difuso. Separando definitivamente o exterior do interior, entrechocam-se e percutem fantasias antigas que não se miram como a um só pertencente. E eis que surge na arena dançarino flamejante de intenções, descabido como algo que desceu em terreno ocupado, misterioso como dádiva encantada, de longínquas paragens. Propiciador que ignorava capítulos de sua doutrina, arrebatado qual luz da primeira hora, entre trevas e lusco-fusco, ninguém saberia dizer, sua eterna, de que matéria se constituía, a que mistério se detinha. A que missão se destinava. Nas cores que esbanjava, a perplexidade das combinações sufocava os gritos de dor, inibia os brados de alegria, chamejando como picantes chicotes, a volúpia luminosa impedia os sons. Quem era aquele viajante de tantos confins, confinado em seus próprios gases? Zumbi, encarna no ilê e luta pra esse povo ver. Lutar, se elege zumbi, o tradutor de Obá. Ilê, ilê, do ilê, do ilê, zumbi, encarna no ilê e luta pra esse povo ver. Se elege zumbi, o tradutor de Obá. Do ilê, do ilê, do ilê, do ilê, cresce, o seu poder é muito, envolva essa força, unifique essa coragem, separatismo não, o egocêntrico não desce a união, não espalha a nobreza, a paz dos corações. Cresce, o seu poder é muito, envolva essa força, unifique essa coragem, separatismo não, o egocêntrico não desce a união, não espalha a nobreza, a paz dos corações. Oi, lê, 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 lê. O ator de Laje Mugembé, o ator de Laje Mugembé, o ossó, o a de Mucá, o ossó, o a de Mucá, o Diango é Lomoxé, o Diango é Lomoxé, o Diango é Lomoxé, o Diango é Lomoxé. Ganga, zumbi aê, com a 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 zumbi. O programa que você ouve na Educadora é o Afro Bahia. 2 anos de negritude no ar, fazendo um rádio do ponto de vista quilombola. A partir de agora, passamos a contar mais um capítulo da história do reggae. Jimmy Cliff, sem nenhuma dúvida, é um dos grandes astros deste movimento afro-caribenho. Bongo Manasco.
I've given you the warning. Long before the dawning, I hope you are prepared. The bongo man is here. The bongo man has and I are going to Zion, going to Zion. If you follow politicians, you will never come at all, never come at all. You will never, never. And if you follow heads of churches, you will never come at all. We are going to Zion. I hope you are prepared. The bongo man is here. Bongo man has bongo man has Jimmy Cliff tornou-se conhecido no Brasil, cremos, com a música Vietnã, uma canção pessimista e onde claramente se denunciava a guerra. Isso lá pelos inícios de 70, final dos anos 60. A música é de 1969. Foi, até a consolidação da carreira de Marley no Brasil, o astro maior do som jamaicano. A negadinha caiu de boca. Africa.
Jimmy Cliff é um músico de reggae da Jamaica que não é Rastafari. Esta associação, que foi sempre feita aqui no Brasil, não é necessariamente verdadeira para todos os músicos do reggae. Mas Marley e Cliff tinham suas afinidades. A gravação de No Woman No Cry, música de Bob Marley, revela pontos comuns e de união do reggae jamaicano. Oh
'cause I remember when we used to sit in a government yard in Boys Town, observing those hypocrites mingle with the good people we met, good friends we knew, or good friends we lost along the way. In this great future, we can't forget the past, so dry your tears, I said. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. No woman, no cry. 'Cause when we used to sit in the government yard, Boys Town, and Brother Hicks would make the fire light like the wood burning through the night, and we would cook fish tea and cornmeal porridge, of which I share with you. My feet is my only carriage, and so I've got to push on through while I sing. Everything's gonna be alright. 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 No woman, no cry. No woman, no cry. Little darling, to cry no tear, no tear. No woman, no cry. No woman, no cry. Vamos encerrando esta pequena amostra do reggae de Jimmy Cliff com mais dois grandes sucessos populares de sua obra. Do LP Follow My Mind, gravado em 1977, ouça Look at the Mountains e logo depois Going Mad. Mama, look at the mountain. Papa, look at the sea. Mama, look at the mountain. Papa, look at the sky. I'm going up there. I'm going up there. Who's coming with me? You know faith can move mountains. Honey, if you try. I said faith can move mountains. Baby, it's no lie. If I lose one eye, still got one left to see. If I lose one leg, still got one left to climb. Mama, look at the mountain. Papa, look at the sea. Mama, look at the mountain. Papa, look at the sky. I'm going up there. Going up there. Who's coming with me? You know life is what you make it. I'm gonna make it good. Things don't always turn out the way they should, but I'm not prepared to take it. No, 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 no. Faith can move mountains. Honey, if you try.
Mama, look at the mountains. Papa, look at the sky. Going up there. Who's coming with me? Mama, look at the mountain. Papa, look at the mountain. Mama, look at the mountain. Papa, look at the mountain. Mama, look at the mountain. They're going mad, mad. All they try. They're going mad, mad. And it's looking bad. Well, I got no hate in my heart for them. I give them love and they feed me hate. My heart is clean and my mind is pure. So they can't understand why I can't go down. So they're going mad, mad. All they try. They're going mad, mad. And it's looking bad. No, I have no hate for my fellow man. I always wish them the best I can. So I don't see why they wanna see me down. But universally I am safe and sound. So they're going mad, mad. All they try. They're going mad, mad. And it's looking bad. Yeah. Alright. It's alright. Yes, I'm loco. Ya hago lo que puedo. Yes, I'm loco. Y hago lo que puedo. No tengo maldad en mi corazón. Mirándolo y les doy amor. Y está limpio mi corazón, tan rico y con sabor. Y es tan loco. Y hago lo que puedo. Y es tan loco. Y hago lo que puedo. Going mad, crazy. All they try. They're going mad. And it's looking bad. Yes, they're going mad. Crazy. All they try. They're going mad. And it's looking bad. Yeah. See them going mad. All they try. They're going mad. Crazy. All they try. They're going mad. Yes, they're going mad. E a gente fica por aqui, moçada. Sábado que vem tem mais Afro Bahia. Abração, axé e luta. Afro Bahia. Texto, produção e pesquisa de Jonatas Conceição da Silva. Apresentação, Antônio Carlos. Técnico de gravação, Jorge Lázaro.